Olá, povo de Deus, paz seja convosco. Eu sou o pastor Antônio José, secretário estadual de missões da Igreja Quadrangular aqui no Ceará, fundador de uma equipe de impactos chamado Comando Resgatai, que há 13 anos trabalha com impacto de missões urbanas. E nós estamos aqui em mais uma videoaula desfazendo os mitos a respeito da obra missionária. Lembrando que você pode mandar a sua dica sobre temas de vídeo, a sua dúvida, através do nosso e-mail sense.aei@gmail.com. E hoje, meus amados, eu estarei falando com vocês sobre um tema que gera muitas controvérsias, mas vou tentar ser sucinto e esclarecer impactos. Impactos evangelísticos realmente são funcionais? É aconselhável se fazer impacto evangelístico? É bíblico? Como posso fazer um impacto evangelístico? Então, tudo isso nós estaremos falando hoje nesta videoaula. Segura aí. Começando com o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 6, que diz: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Então, olha que coisa maravilhosa esse texto, a qual o apóstolo Paulo vai falar sobre a dinâmica do crescimento da igreja. Vamos lá. O que é um impacto? Chamamos de impacto uma ação de curto prazo que vai causar um grande efeito na comunidade a qual ela está sendo realizada, essa atividade. É uma ação rápida, uma ação de curto prazo, que poderá ser, por exemplo, de uma noite, um final de semana, uma semana. São considerados impactos evangelísticos, É uma ação rápida. Existem tipos de impactos. Há o impacto social, que você leva Jesus prestando serviços gratuitos à comunidade, através da ação social e da assistência social. Há um impacto evangelístico que é realizado através de filmes, por exemplo, E também existe um tipo de impacto que é muito comum, que é realizado através das artes, Vale lembrar que Tiago 1,17 diz que todo dom gratuito vem de Deus, descendo do Pai das luzes. Toda boa dádiva vem de Deus e todo dom gratuito vem de Deus. Então, todos os dons, eles vêm de Deus. Então, o impacto, ele é fruto da manifestação desses dons que foram dados à igreja. Queridos, o impacto, ele tem sido utilizado muitas vezes hoje, na modernidade, como uma alternativa às formas tradicionais de abordagem evangelística. Posso citar aqui, por exemplo, o famoso culto campal. Há anos atrás, por exemplo, pessoas iam para uma praça, subiam num caixote, ligavam uma caixinha de som e davam um grito e de repente juntavam centenas e até milhares de pessoas. Hoje, o mundo mudou, a sociedade mudou. Hoje, quando as pessoas veem alguém gritando no meio da rua, eles passam por longe. Eles já sabem que aquilo dali é coisa de crente. E Jesus nos chamou para sermos pescadores, e pescadores precisam de isca. Nós não vamos mudar os princípios eternos do Evangelho, mas nós podemos mudar a forma de apresentar estes princípios. E uma delas tem sido a respeito do impacto. Como eu falei aqui, é a manifestação dos dons que Deus deu à igreja. Por isso que eu, particularmente, nós do Comando Resgatai, não utilizamos necessariamente a palavra impacto. Nós utilizamos a palavra adorando nas ruas. Pois é um momento onde nós saímos das quatro paredes da igreja para adorar a Deus nas ruas, através dos dons que Deus deu a cada um, seja através da sua profissão, seja no impacto social, no caso, seja através da dança, do teatro, da arte circense, as artes cênicas, seja qual for a arte, por exemplo, como poderá ser até um filme, um filme evangélico, um cinema. A música também está incluída nisso e por aí vai. Mas
Primeira questão, eu já falei para você o que é o impacto. É uma ação de curto prazo. Segunda realidade, é bíblico. Jesus fez impacto. Pastor, Jesus fez impacto? Sim, Jesus fez impacto. Por exemplo, nós vamos ver que uma das modalidades de um impacto é uma cruzada evangelística com sinais, prodígios e maravilhas. Essa era a modalidade de impacto que Jesus mais utilizou, né? Por exemplo, nós poderíamos citar Jesus na cidade de Naim. A Bíblia não relata, não existe registros de que Jesus operou outro milagre ali na cidade de Naim. Ele vai na cidade de Naim, ressuscita o filho daquela viúva e vai embora. Imagina o impacto que causou naquela cidade a ressurreição de um morto. Causou um impacto e Jesus vai embora. Outro impacto que Jesus realizou, poderia citar aqui, por exemplo, quando ele vai à região dos Gadarenos ou dos Gergesenos, né? Na Decápolis. Né? Então, depois que aquele homem, né, que tinha uma legião, né, que o atormentava, ele é liberto, o impacto que Jesus causa naquela região é tão grande que a Bíblia diz que que Jesus não ficou muito tempo, muitos dias ali naquela cidade, porque os próprios moradores, aterrorizados com aquilo, pedem Jesus para se retirar do meio deles. Haja visto que há registros históricos, né? Decápolis era uma região de 10 cidades, e há registros históricos de que ali naquela região floresceu uma poderosa igreja cristã. E muitos historiadores acreditam que foi fruto do testemunho vivo na vida daquele endemoniado, agora ex-endemoniado, gadareno, que a Bíblia não cita o seu nome, mas cita o grande impacto que Jesus causou naquela comunidade. Então, há sim respaldo bíblico para ações de curto prazo nos bairros e nas cidades, né? Porque o próprio Jesus utilizou. Outra modalidade que Jesus utilizava, por exemplo, nós poderíamos falar sobre as artes cênicas. As parábolas de Jesus poderemos tranquilamente inserir na modalidade das artes cênicas. Mas, uma vez que eu já citei aqui para você sobre a base bíblica, eu quero citar aqui para você sobre as controvérsias que geram. Porque muitas vezes os que são contra a modalidade de impactos, eles dizem assim: a igreja não consegue resultados enraizados, né? Não consegue resultados duradouros, frutos permanentes através de um impacto quando ela faz uma ação de curto prazo. Nós temos que ganhar e cuidar. Queridos, eu sou plenamente a favor de ganhar e cuidar. O problema é que muitos impactos não dão certo, não é a ferramenta em si que não funcione. Às vezes é a forma que a ferramenta está sendo utilizada que faz com que ela não seja eficaz, com que ela não seja eficiente. Ela tem que ser eficaz, atingindo os resultados esperados, e tem que ser eficiente, utilizando métodos bíblicos e cristãos, né? Então, muitas vezes, a ferramenta utilizada de maneira equivocada faz com que determinados impactos sejam questionados, e aí, às vezes, as pessoas colocam em xeque, né? Por isso que eu comecei lendo para você a colocação de Paulo, que ele plantou, o Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Então, nenhum esforço que é desprendido para ser realizado a consolidação ou o discipulado, ele vai me garantir que aquela vida vai se firmar na presença de Deus. Poderá ajudar, mas se Deus não der o crescimento, todo esforço de consolidação e discipulado será vão. Então, querido, eu acredito na ferramenta de impactos porque eu creio no que a Bíblia diz, que é Deus quem dá o crescimento. Agora, eu saber de que Deus dá o crescimento não me isenta da responsabilidade de cuidar e de consolidar as vidas que são ganhas. Agora, como nós poderemos fazer o impacto? É aí que mora o segredo. Primeira coisa, nós devemos escolher o local. Onde vai ser realizado esse impacto? Vai ser numa praça? Vai ser num terreno aberto? Vai ser no meio da rua, por exemplo? Né?
E aí, dependendo do local onde eu estou, logicamente que eu tenho que buscar os meios legais para realizar essa atividade, né? Se eu vou fazer na rua, é interessante que eu solicite as autoridades, né, responsáveis pelo trânsito, né, para fechar aquela rua, né, a solicitar das autoridades, por exemplo, a liberação daquela praça, a liberação do uso sonoro. Então, cada local onde o impacto será realizado, ele exige da igreja que, além de estar numa posição bíblica, esteja também numa posição legal diante das autoridades. Outra coisa, decidido o local, né, tá muito atrelado esses dois pontos, eu tenho que decidir quem será o meu público-alvo, quem eu gostaria de atingir com aquele impacto, né? Então eu posso, por exemplo, fazer um anúncio relâmpago no próprio dia, né, não antecipado, porque aí já descaracteriza o impacto. A única modalidade de impacto que se avisa antecipadamente, normalmente, é o impacto social e o impacto que é realizado através das cruzadas de milagres. Mas, normalmente, os impactos de missões urbanas que são realizados através das artes, nós chegamos na hora e fazemos ali a divulgação na hora, porque já chama a atenção das pessoas, né? Como eu falei, é uma ação rápida. Então, decidir o público-alvo é importante para que eu tenha uma programação definida do impacto, para que eu tenha realmente o planejamento desse impacto, né? Para que ele possa ser viável, tá certo? Outra realidade que nós temos que fazer para que o impacto seja bem sucedido, e esse é a chave do negócio, é que nenhuma equipe de impacto pode trabalhar isoladamente. Primeiro tem que ser realizado uma parceria com uma igreja local. A igreja mais próxima de onde será realizado este impacto. Então, como é que é feita essa parceria? Primeiro, logicamente que deve ser procurado a liderança dessa igreja, o pastor dessa igreja, para se fechar essa parceria, né? Até mesmo como a igreja já está ali naquela comunidade, ela pode exatamente ser uma porta para ensinar o caminho das pedras, né? Para conseguir as autorizações legais para a utilização daquele lugar, para divulgação, né? Para dar um suporte, uma estrutura necessária para realizar aquele impacto, tá? Essa parceria também diz respeito a treinar esta igreja na consciência e em alguma ferramenta de consolidação e discipulado. Porque se o impacto ele é uma ação de curto prazo, então a equipe de impacto ela realiza o impacto, mas depois ela vai embora. Mas é aí onde muitos trabalhos de impacto têm que naufragado, porque eles não têm se preocupado em fazer parcerias com igrejas locais. Então é necessário que seja feita uma parceria com a igreja local, essa igreja seja treinada para o pós-impacto, que aí sim essa igreja vai fazer a consolidação e o discipulado das almas que foram ganhas. Mas o treinamento é importante, porque não adianta fazer o impacto sem a igreja ter sido mobilizada, porque a igreja não vai, por experiência própria, ela não vai atrás das pessoas que foram ganhas. A igreja, de uma maneira geral, ela tem a consciência de que a pessoa que aceitou Jesus lá na praça, por exemplo, então amanhã vai ter culto na minha igreja, amanhã eles deverão estar lá. Eu, como igreja, não devo fazer nada, eu devo ficar de braços cruzados esperando essas pessoas virem. E nós sabemos que não é assim. Existe uma grande batalha no mundo espiritual para impedir as vidas, né, de se achegarem à presença de Deus. Então a igreja precisa ir atrás. Jesus nunca mandou o pecador procurar a igreja. Jesus mandou a igreja procurar o pecador, né? Então por isso que a igreja local tem que ter sido conscientizada e treinada nas ferramentas de consolidação e discipulado. Eu posso formar equipes de trabalho, né? Essas equipes de trabalho vão ter as mais variadas funções possíveis. Por exemplo, se eu for fazer um impacto social, eu tenho uma equipe de profissionais, eu devo ter uma equipe de auxiliares para estes profissionais, que poderão ser diáconos de uma igreja local, né? Eu tenho que ter uma equipe de intercessão, eu tenho que ter uma equipe de evangelismo,
né? Porque muita gente faz ação social e se preocupa tanto com a ação social que não tem ninguém evangelizando na ação social. Eu tenho que ter uma equipe responsável pelas crianças, porque elas sempre vão estar lá e elas não podem ser negligenciadas. E eu tenho que ter, amados, também no impacto social, uma equipe de apoio, né? Que exatamente como eu falei, que é a equipe de auxiliares para esses profissionais, para organizar fila, para levar água, para levar lanche, para ligar equipamentos e aparelhos que forem necessários para esse impacto social, por exemplo, né? No impacto que é feito com filmes, né, por exemplo, então nós poderemos ter uma estrutura semelhante, uma equipe técnica que vai ligar os equipamentos, uma equipe de intercessão e uma equipe de evangelismo, né? Eu preciso que essa equipe de evangelismo, em todos os casos de impacto, seja munido das informações da igreja local, como o endereço, horários de culto, de reuniões, né, para poder falar com as pessoas, né? No impacto de artes, eu posso ter a equipe de música, a equipe de arte circense, a equipe de artes cênicas e a equipe de dança. Impacto de rua, impactos urbanos que são realizados através da arte, é uma ação rápida. Então você não pode demorar muito tempo. Não é um culto de 1 hora, de 2 horas, como se tem dentro da igreja. Normalmente uma programação de um impacto ela varia entre 20 a 30 minutos no máximo, porque as pessoas vão passando, tem que prender a atenção delas, elas têm que receber a mensagem, tem que ser lançado a semente. Esse é outro fundamento bíblico que justifica a realização dos impactos, porque Jesus mandou o semeador lançar as sementes, né? E não ficar parado esperando as sementes crescerem. Ele passou por vários terrenos, né? E ali, quando a pessoa ela é fisgada, quando o peixe é fisgado por essa estratégia, porque todas as estratégias são apenas para chamar a atenção das pessoas, né? É ali onde o Espírito Santo vai estar quebrantando o coração dela através da palavra. Então, por ser uma ação rápida, né, eu tenho que ter uma equipe de apoio. Essa equipe de apoio vai cuidar dos equipamentos, essa equipe de apoio vai cuidar de água para os evangelistas, para o pessoal que está fazendo as artes, né? Vai cuidar do material como um todo que está sendo utilizado naquele impacto, né? Eu preciso ter todo mundo já na agulha, né? Então é interessante que a equipe de impacto, quando saia da igreja, já saia nas ruas pintados, já saia com as roupas que vão dançar, porque aí já vai chamando a atenção das pessoas. Quando chega no local onde o impacto vai ser realizado, já vai ter certa concentração de curiosos ali para saber o que vai acontecer, né? Primeiro é importante lembrar também que tudo deve ser feito dentro das medidas de segurança. Por exemplo, se alguém vai fazer pirofagia, né, que é a arte do cuspir fogo, por exemplo, tem que ser um profissional habilitado, tem que ser alguém que tenha domínio dessa técnica e avisar antes de fazer ao público para não tentar fazer isso em casa, tá certo? Então, impacto não pode demorar. Então, normalmente, qual é a sugestão que nós damos? Comece por uma dança, por exemplo, que não necessariamente as pessoas precisam estar desde o começo, né, para poder entender o que está acontecendo ali, né? Então, a equipe chegou no local do impacto, dá aquele rolê, como nós chamamos, né, aquele arrastão, entre aspas, né, para trazer as vidas, por exemplo, ali para a praça. Aí soltou a dança. As vidas chegaram, não demora, não pode ficar com a equipe dispersa, não pode ficar esperando quem vai fazer o quê. Então, chama ali, as equipes têm que estar postas, têm que estar pronto, né? Viu que a multidão concentrou na praça, solta a dança. Vai ter gente que vai estar chegando depois, né? Depois você pode soltar um teatro direcionado ao público adulto, por exemplo, né? Ou alguma outra apresentação de arte circense, por exemplo, né? Pode colocar uma música, se for o caso, uma música evangelística, gente. Não vamos cantar música de igreja, né? Porque o mundo lá fora não entende a nossa linguagem. Então não é para cantar corinho de fogo, não é para cantar músicas que
só crentes, às vezes tem crente que nem crente sabe o que significa, né? Por exemplo, música que vai falar lá dos átrios, do tabernáculo, da Arca da Aliança, não são músicas apropriadas porque as pessoas não sabem o que é isso. Então procura música simples, música que toca o coração das pessoas, que fale de Jesus, que fale da salvação de Jesus, né? Que fale do milagre que Jesus pode operar na vida daquelas pessoas. Aí pode entrar, por exemplo, um teatro infantil, como eu falei, você não pode esquecer das crianças, né? Pode entrar uma outra dança e finalizar, por exemplo, com outro teatro direcionado ao público adulto. Agora, meu querido, o principal vem depois das apresentações de arte, que é o que, pastor? Que é a abordagem. Uma equipe de impacto que se preze, ela não vai chegar no lugar e só fazer uma apresentação de dança e de teatro, por exemplo, e ir embora. Porque qual é a diferença que vai ter dessa equipe para uma equipe que está fazendo shows para os artistas de rua, por exemplo? Não vai ter nenhuma diferença. A diferença vai ser no pós. Por quê? Aconteceu o último teatro ou a última apresentação, eu particularmente coloco o último teatro, que normalmente o teatro que se leva para a rua são as pantomimas, que é o teatro mudo. Então, logo após o último teatro, vai ter pessoas, lógico que nem todo mundo entendeu aquele teatro, porque é mímica. Alguns entenderam, outros não. Mas aí já é a deixa, né? A equipe já deve ser orientada a isso, a formarem duplas de 2 em 2 e antes da pessoa ir embora, chegar nela e abordar as pessoas, tirando as dúvidas, né? Pode começar, inclusive, comentando a respeito da última apresentação que teve, se ela entendeu e tal. E ali apresenta o plano de salvação para a pessoa, faz o apelo ali mesmo, porque não é obrigado você chamar as pessoas para aceitar Jesus no microfone, na frente de todo mundo, porque muitas delas vão estar envergonhadas de fazer isso. Você pode orar por ela ali mesmo, pegue os dados dela, porque isso vai ser importante, através da ficha de decisão, né? Para que no final de todas as atividades possa ser entregue à igreja local a qual você fez a parceria, para que a partir daí ela passe a localizar essas vidas para realizar a consolidação, tá certo? Então, de uma maneira bem simples, no evangelismo social, por exemplo, eu preciso ter as pessoas que estejam ali abordando, evangelizando as pessoas enquanto elas estão na fila, esperando atendimento pelo profissional, né? Eu posso ter apresentações de arte, por exemplo, também para reforçar a mensagem do evangelho, né? No impacto do filme, eu também tenho que realizar a abordagem pessoal. Na cruzada evangelística de milagres, eu tenho que ter os intercessores e posso ter pessoas que também ajudem as vidas ali a caminharem até a frente para receberem Jesus ou para receberem uma oração, tá certo? Então, digamos que você vai estar na praça. Como é que vai acontecer o impacto evangelístico na praça? Primeiro entra a equipe de artes, chamando a atenção das pessoas. As pessoas que são nosso público-alvo, elas têm que ficar à volta. A igreja não pode ficar fazendo um paredão, né, tampando a visão de quem deseja ver. Lembrando que tudo que vai acontecer na rua não é para a igreja, é para as pessoas. E aí, lá na praça, vamos dizer que nós temos que ter um apresentador, digamos assim. Alguém que não comece o impacto com Pai seja convosco, boa noite irmãos, vamos começar o culto dessa noite. Impacto não é culto, né? Então nós já temos que começar com a linguagem diferente. Por exemplo, se você está na praça, missões urbanas, coloca alguém animado, por exemplo, alguém pintado de palhaço, né? Chega e aí galera, boa noite, você está disposto a ver apresentações de artes hoje aqui? Você está disposto a se alegrar conosco? E vai mexendo com a turma, põe a turma para gritar, para bater palma, né? Muito bem diferente, nada daquela linguagem de crente que normalmente se utiliza, né? E aí, amados, a nossa equipe ela tem que ficar à volta do nosso público-alvo, intercedendo, né, observando ali o que vai acontecer, tá certo? A equipe de arte sai e em alguns impactos pode ter de repente um pregador ou alguém que possa explicar o primeiro teatro. Lembra que eu falei de pelo menos 2 teatros adultos? Amados, é uma coisa rápida, no máximo 15 minutos, né? Não pode ser uma coisa extensa, não pode ser uma coisa muito longa, porque senão as pessoas vão embora, né?
o pregador sai, ou o último teatro, como a gente falou, né? E aí entra a nossa equipe evangelizando, fazendo as abordagens pessoais. Essa é a parte principal do impacto e deve ser reservado mais tempo para essa parte, né? Por isso que as artes têm que ser jogo rápido, por isso que todo mundo, todas as equipes têm que estar a postos, sem atraso, uma equipe entra após a outra, né? Lembrando que entre um teatro e outro, né, alguém pode explicar, como a gente já falou aqui rapidamente lá, de público, o teatro, né? Enquanto os adultos abordam adultos, a equipe de criança vai abordar as crianças e fazer o apelo para elas. Lembrando que em volta de tudo isso tem a equipe de apoio, levando água para os evangelistas, né? Cuidando do material, porque se sai todo mundo para evangelizar, né? Então quem vai cuidar do material, né? Amados, o que a nossa equipe ela vai ter na mão? Somente a ficha de decisão e uma caneta, né? O que deve ter nessa ficha de decisão? O nome, o endereço, bairro, telefone, cidade, né? E perguntando se pode se fazer uma visita. Colocar também ponto de referência ou a faixa etária, é jovem, é adolescente, é criança, é adulto, né? Porque aí quando a igreja for fazer a consolidação, ela já vai ter uma ideia de quem vai direcionar para fazer essa visita, tá certo? Agora, amados, algo muito importante, né? Quando você estiver na rua, cuidado com as roupas, né? Usem roupas que não impeçam o seu movimento. Não usem roupas curtas, as mulheres, nem transparência. Homens não usem calção caindo. Use calça jeans normal. Não use blusa baby look, né? Porque as blusas vão, ao invés de chamar a atenção para Jesus, vai chamar a atenção para você. Tá certo? Nunca ore de olhos fechados no meio da rua. Você está na rua, é uma situação de perigo, você tem que pensar na segurança. Não orar em línguas, né? Você não está dentro da igreja, né? Não falar de assuntos polêmicos, você está ali para falar de Jesus, tá certo? E você tem que estar atento a tudo que está à sua volta, por isso de duplas. Enquanto um fala, o outro intercede em espírito e fica ali observando a volta, né? Lógico que você tem que ter uma caneta para anotar, né, o contato daquela pessoa com letra legível. Então não vai adiantar nada você passar para as pessoas para a igreja local uma ficha que eles não vão entender. E o endereço precisa ser completo, né? Porque às vezes eu já peguei muita ficha de decisão em vão, né? Que a pessoa anota só a rua, mas não anota o bairro, mas não anota a rua, nem o número da casa, né? Quanto mais informações você puder adquirir daquela pessoa para se localizar aquela pessoa posteriormente, melhor. Cuidado com os teus pertences pessoais. Você está na rua, né? Então, cuidado para que ninguém venha furtar de você objetos valiosos como relógios, celulares, câmeras fotográficas e assim por diante. Agora, meu querido, muito importante, direcione na equipe de apoio uma pessoa para tirar fotos, né? E tenha que cautela com essa questão de tirar fotos, porque existe direitos de imagem. Então, seja discreto ao tirar fotos, coloque uma pessoa para fazer isso, não é obrigado 10 pessoas estar fazendo isso. Depois, a coisa mais fácil do mundo é compartilhar essas fotos, tá certo? Outra coisa também, para se fazer um impacto, pode-se ter uma estrutura simples, como por exemplo uma caixa amplificada e um microfone. Não é necessário, não é obrigado você levar uma grande estrutura, um grande som, um grande palco, um trio elétrico para fazer um impacto. Não é necessário. Você pode fazer um trabalho eficaz e eficiente, né? Com uma estrutura simples, uma estrutura barata, né? Se vai levar música, um violão é suficiente, né? Por exemplo, para poder chamar a atenção das pessoas. Depois que se foi realizado o impacto, pode ser realizada uma avaliação, as falhas com toda a equipe, o que se pode melhorar para o próximo. Entrega-se na mão do pastor da igreja local o resultado, quantas almas decidiram, quantas almas se reconciliaram, né? O endereço dessas pessoas, quantas pessoas não decidiram ainda, mas de repente aceitam uma visita nas suas casas. Então, dessa maneira, o impacto ele passa a ser eficiente e eficaz. Eu conheço diversas pessoas que foram alcançadas através de um impacto e estão firmes com Deus até hoje, né?
Então, que Deus te abençoe, divulgue o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, que a paz esteja contigo no nome de Jesus.